Oi amigos, tudo bom? Se você reconhece esse cenário, você sabe que eu estou na casa de Isabel Nascimento. Mas a realidade é... Oi vocês, tudo bem com vocês que estão aí? Parece que eu estou fazendo um vídeo parte 2, de um vídeo que já existe no canal há alguns meses, que é Sampaoli tá de volta? Sampaoli vai voltar? Santos negocia com Sampaoli? Sampaoli quer voltar? Assume o Santos quando? Ah, é um Ctrl-C, Ctrl-V daquele vídeo, inclusive, que loucura. Mas antes, logicamente, peço para você deixar o like, se inscrever no canal, hypar o vídeo, por favor, e se você quiser se tornar membro, por favor, está disponível aqui embaixo também, isso fortalece muito o canal, e somos quase 18 mil inscritos, tá? Quero muito chegar em 20, então me ajuda, tá? Faz essa boa pra mim. Vamos ao assunto principal, então, que essa internet está pirando, enlouquecendo com relação a Sampaoli. E isso ocorreu justamente depois da pressão que o Kleber Xavier se colocou em últimas semanas, né? Desde a semana passada a gente fala bastante sobre jogos decisivos, como o Kleber Xavier tem se colocado essa pressão por conta de escolhas em time titular. E ontem teve Santos e Juventude 3-1 no Morumbis, com tempos muito diferentes, e o que deu errado foi justamente, na minha visão, o que reflete o trabalho do Kleber Xavier, que foi onde passou pelas escolhas do time titular. Primeiro tempo muito ruim, Juventude tendo uma imposição muito maior que a do Santos no primeiro tempo, o Santos com dificuldade, o lado direito não funcionando, dependendo da individualidade. E mais uma vez a gente viu o Santos pegando uma sobrevida na segunda etapa, quando ele mexe e faz as substituições óbvias, né? E aí coloca o Mike, que deveria ter começado como titular, tira o Rollheiser, que pra mim foi uma burrada, mas enfim, ele se expõe muito nessas substituições e dá a entender que o time titular tá muito mais voltado pro segundo tempo do que pro primeiro. Então ele vai se desfazendo das suas convicções e se mostra um pouco perdido, na minha opinião. Dito isso, ainda assim foi um placar de 3-1. E aí você vai falar, Gabriela, esse placar 3-1 demitiu Kleber? Não. Kleber Xavier tá mantido pelo menos até o jogo contra o Cruzeiro. Há pouco eu tava justamente mandando diversas mensagens para entender em que pé tá essa situação do Sampaoli, que já saiu em alguns portais, em algumas redes sociais de Twitter de outros jornalistas de fora e tudo mais. E eu não tenho a informação de que o Sampaoli está acertado com o Santos. Mas a situação do Kleber Xavier de ontem não traz conforto para a situação atual dele. Essa sobrevida é muito leve, é uma carga muito leve diante de um jogo que vai ocorrer contra o Cruzeiro. Então, se perder contra o Cruzeiro, cai? Cai. O ponto é, essa semana livre, o Santos volta, se representa amanhã, o Regenerativo rola amanhã no CTR Pelé, o Kleber Xavier está à frente desse Santos, tá? Ele vai trabalhar normalmente durante essa semana para enfrentar o Cruzeiro no final de semana. Eu recebi uma mensagem há pouco, vou deixar ela aqui na tela inclusive, cravando de uma fonte muito, muito quente em relação a definições no Santos, dizendo que o que tem de certo no momento é a manutenção do Kleber Xavier para uma possível vitória contra um Cruzeiro e que é ele que vai estar à frente desse jogo. Então, vamos respirar, vamos segurar a mãozinha aqui, calma, vamos aos poucos. Sampaoli vem pro Santos, isso tudo vai depender do jogo contra o Cruzeiro, porque se ganhar contra o Cruzeiro, eu não vejo o Santos fazendo essa movimentação de investimento pelo Sampaoli. Eles querem internamente acreditar muito que é mais fácil observar melhoras no trabalho do Kleber, mesmo que tenha mão de cima em cima desse trabalho, do que necessariamente se desfazer do Kleber para fazer mais uma aposta em um outro treinador. O ponto da direção em relação ao Sampaoli reconhecem que ele tem essa observação de gostaria de voltar, fazer essa segunda passagem e reviver essa memória de uma boa passagem que o Santos teve com ele em 2019. Essa vontade já existiu há alguns meses, quando o Santos voltou a procurar ele, quando o Caixinha saiu e ele ficou pelo quase, bateu na trave e no fim das contas as coisas deram errado, muito pela falta de investimento do Santos no mercado, faltavam muitas peças realmente, todas que chegaram recentemente estavam em falta quando conversaram com o Sampaoli, e acho que o que dá esse asterisco para uma possibilidade mais fácil do Sampaoli nessa volta é justamente o Santos já ter se resguardado em algumas posições que estavam muito carentes, tipo a lateral direita, que não tinha ninguém, era o Godoy, era o JP Sherman em terceira opção, era um caos. Vocês lembram disso, né? Então, com a chegada do Igor Vinícius, com a chegada do Mike, com a chegada do Arão, com a chegada do Cabaleiro, tudo isso dá a entender por parte da equipe do Sampaoli que realmente teve um investimento, por mais que não tenham sido peças escolhidas pelo Sampaoli, boas chegadas como a do Mike, a do Arão, que tem nomes maiores aí dentre os que chegaram. Mas essas conversas ainda não são avançadas suficientemente. Eu queria dar corpo para essa parte da notícia. O Santos gostaria de conversar com o Sampaoli caso a situação do Kleber realmente vá para o caminho de demissão. O Santos entende que
escolha mais fácil no momento do mercado, porque já está saindo na imprensa, e eu não tenho essa confirmação dentro do Santos em relação à negociação, avanço, mas já está saindo na imprensa, principalmente da de fora, desse avanço, dessa negociação avançada, desse acerto do Sampaoli com o Santos. E isso vem muito mais do lado da equipe do Sampaoli do que o Santos confirmando. Eu tenho a informação de que existe sim a vontade do Sampaoli de voltar, ele estaria disposto a ouvir, estaria disposto a negociar, teria que reavaliar esse elenco novamente, desde a primeira vez que conversaram com ele nesse ano, né? Mas que não tem nada acertado e sequer uma conversa via vídeo, chamada, qualquer coisa mais próxima nesse sentido ainda não aconteceu. O Sampaoli, ontem eu entrei em live e quis tirar uma ondinha com vocês que estavam ao vivo comigo e mandei um e-mail pro Sampaoli, ele me revelou que tá ainda fora, ele tá na Espanha, então ele tem que voltar pro Brasil, voltar amanhã, quarta-feira no Brasil. E aí sim, a partir de amanhã, eu acho que as coisas podem começar a realmente esquentar com ele no Rio de Janeiro. É muito mais fácil, muito mais prático para as pessoas se encontrarem e fazerem essa negociação. E reunião, não somente virtual, como podendo ser presencial, e aí sim entender em que pé isso pode ficar. Hoje, terça-feira, a situação ainda é muito amena. Existe a sombra principal do Kleber Xavier, que é sim o Sampaoli, ele estaria disposto a ouvir, mas isso precisa acontecer aos poucos. Essa negociação ainda não está avançada como estão dando, o que eu tenho de informação dos dois lados, tá? Do lado do Sampaoli me dizem que não existe um acordo ou uma conversa mais avançada, e o Santos me nega, várias pessoas do Santos, inclusive, eu tenho várias fontes do Santos e várias me negaram, de que não existe nada com o Sampaoli nesse momento, que a ideia principal é o Kleber Xavier diante de um jogo contra o Cruzeiro. Lógico que o Santos tem que se defender sabendo que tem um técnico à disposição e que vai estar à frente desse Santos durante a semana, não vai explanar por aí dizendo sim, estamos negociando no off enquanto tem um técnico à frente. Mas eu tenho fontes boas o suficiente para me passar off, e o off é, Gabi, fica atenta, no mínimo eu receberia isso, e nem isso eu recebi. Então, o contexto, o cenário é Kleber Xavier mantido depois de uma vitória por 3-1 que não convence, mas que acreditam nessa evolução, se derem toques, alinharem expectativas, influenciarem positivamente em algumas decisões de nomes que precisam ir para titularidade, tipo o Mike, que é uma situação meio óbvia, mas ele acabou dando espaço para o Igor Vinícius, porque já tinha chegado antes do Mike. Essa hierarquia do futebol precisa ser quebrada, de acordo com o que eu entendi diante do contexto e impressões que ficou para mim. Então, essa sobrevida do Kleber pode ter continuidade se ele vencer do Cruzeiro, porém, se não vencer, cai, e aí sim o Santos avança por essa situação do Sampaoli, que está disposto a entender e ouvir quais são as ideias e os projetos do Santos. As preocupações de sempre, óbvio. E a multa rescisória, e os reforços, e quem chega, e quantas peças faltam. Vamos aos poucos, torcedor, calma, né? Vamos aos poucos, eu acho que, repito, como o Santos já fez investimentos em determinadas posições, já dá um gás a mais para o Sampaoli entender que esse elenco está um pouco mais equilibrado do que da vez que ele avaliou anteriormente, né? O Santos realmente fez investimentos importantes, o Cabaleiro entrou bem ontem, é um cara que compõe, não é o cara principal, mas o Rolês era o dono da posição por ali. Na esquerda, Barreal e Guilherme tá voltando, então posição disputada por ali. Neymar de falso 9 ou não, ou de meia, enfim, é o cara principal desse time. Arão que precisa se recuperar e se caso recupere e ganhe essa posição e demonstre o futebol que a gente tá na expectativa, resolve boa parte dessa situação do meio campo, Zé Rafael ganha espaço. Enfim, bom tempo titular, e atrás a gente já viu que Mike precisa ser titular, Souza do outro lado, e Basso e Luan Pérez ali precisa de zagueiro. Eu imagino que essa seja a grande exigência por conta do contexto geral que até a diretoria entende. Falta zagueiro, vão atrás de zagueiro, e é a posição primordial que se mostrou ao longo desse processo do Santos a mais carente possível, né? A gente viu o Basso saindo e o Gil foi o escolhido e não conseguiu dar conta do recado ontem. E o Luizão ainda tem essas questões de segurança, muito jovem, precisa de zagueiro, ponto. Então esse investimento seria feito justamente na defesa, caso o Sampaoli volte, isso seria necessário. Mas é isso, vamos aos poucos, tá? Isso significa que o Sampaoli não vem? Não. Significa que a gente precisa esperar os processos acontecerem diante de uma negociação. Não é de uma hora para outra que a internet vai falar, tá avançado, tá fechado. O jogo foi ontem, 3-1. Você acha que o Santos vai se dar o trabalho de se desgastar com um técnico que tá à frente, que precisa enfrentar um Cruzeiro, gente? Calma, vamos aos poucos. Amanhã certamente vamos ter novidades sobre o assunto, hoje à noite, enfim, tudo que eu souber
Acompanhem aqui no canal que qualquer novidade vai ter vídeo novo, eu entro em live, enfim, fiquem atentos também na parte de comunidade ali, que a gente conversa por lá também, fechou? Redes sociais vocês já sabem, Gabs Brino aqui no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, é Gabs Brino. Muito obrigada pela audiência, não esquece, por favor, de deixar o like, se inscreve, por favor, não vale nada pra você, vai. Pra mim vale muito, e é de graça, é tudo tão simples aqui no YouTube, olha que maravilha. Então se inscreve, deixa o like, por favor, se quiser se tornar membro, tamo juntão. E é isso. Será que São Paulo volta? Será que o Careca está disposto? Ele quer voltar. Será que o Santos vai atrás o suficientemente, dependendo do que o Kleber fizer aí no final de semana? Fiquem atentos e muita calma nesse coração, tá? Que vocês são muito ansiosos. Calma, torcedor, calma. Beijo.